A nossa saudação franciscana a você que nos acompanha na série Místicos Medievais. Paz e bem, bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o livro O Caminho do Coração de Henri Nouwen. No vídeo passado nós começamos a caminhar com ele e ele nos explicou um pouco qual foi o intuito desta obra e o que nós encontraríamos aqui dentro deste livro. E percebemos que alguns pais e mães, homens e mulheres, que viviam numa cidade, junto com muitas pessoas, e que queriam fazer um experimento na sua vida espiritual e também, quem sabe, também chegar a viver o martírio. Então escolheram ir para o deserto. Deixaram casas, bens, riquezas, abandonaram tudo e foram fazer a sua experiência de Deus no deserto. Viver este tempo para eles. Eles e Deus. E a partir dessa experiência começam então a chamar a atenção de muitas pessoas que ficam curiosas e querem também fazer a experiência. E com o passar do tempo no deserto, estes pais e mães começam a experimentar algumas novidades e trazem para nós, a partir da sua própria experiência, algumas máximas que servem para os nossos dias, para os nossos tempos e também servirá depois que nós passarmos desta vida, que nós deixarmos também este mundo em que nós vivemos e outros que virão depois de nós. E hoje eu quero falar para você sobre o silêncio. O que pensam os pais e mães do deserto sobre o silêncio? E eles dizem assim, Henri Nouwen escreveu aqui neste livro vários textos sobre este assunto. E eu escolhi um que é muito próprio para os nossos dias, para a nossa vida, e que vai ajudar-nos a clarear um pouco sobre como manter o silêncio em todas as nossas ações. Ouça o que Henri Nouwen vai nos dizer a partir desta compilação que ele fez. O silêncio é a morada da palavra. Ele fortifica e fecunda o mundo. Podemos até mesmo dizer que as palavras se destinam a divulgar o mistério dele de onde provém. O filósofo taoísta Chuang Tzu expressa isso muito bem, e da seguinte maneira: o propósito de uma rede de peixes é pegar peixes. E quando os peixes são pegos, a rede é esquecida. O propósito de uma armadilha de coelhos é pegar coelhos. Quando os coelhos são pegos, a armadilha é esquecida. O propósito da palavra é transmitir ideias. Quando as ideias são absorvidas, as palavras são esquecidas. Onde posso encontrar um homem que tenha esquecido as palavras? Esse homem é aquele com quem eu gostaria de falar. E continua. Eu gostaria de falar com um homem que tenha esquecido as palavras. Isso poderia ter sido dito por um dos padres do deserto. Para eles, a palavra é o instrumento do mundo presente e o silêncio e o mistério do mundo futuro. Se uma palavra está dando frutos, ela deve ser dita a partir do mundo futuro para o mundo presente. Os padres do deserto, portanto, consideravam suas incursões no silêncio do deserto como o primeiro passo em direção ao mundo futuro. A partir desse mundo, as palavras poderiam frutificar, porque ali se encheriam do poder do silêncio de Deus. Nos ditos dos padres do deserto, podemos distinguir três aspectos do silêncio. Todos aprofundam e fortalecem a ideia central de que ele é o mistério do mundo futuro. Em primeiro lugar, o silêncio nos faz peregrinos. Em segundo, guarda o fogo interior. Em terceiro, nos ensina a falar.
O que são esses três aspectos? E caminhando mais um pouquinho para frente, nós vamos conseguir encontrar uma pequena explicação do que é isso. Em primeiro lugar, o silêncio nos faz peregrinos, o silêncio nos ajuda a guardar o fogo interior e o silêncio, pasmem, nos ensina a falar. O Abba Titois disse certa vez: a peregrinação significa que o homem deve controlar a língua. Como é difícil. Nos dias atuais, quase que impossível controlar a língua. Quase que impossível não querer retrucar aquilo que nós recebemos. Muito mais pelas redes sociais. Que muitas pessoas conseguem falar, expor suas ideias nas redes sociais. Mas se estiver presente, cara a cara, talvez não tenha a mesma coragem que tem quando está atrás dessa tela de computador ou da tela do celular. E o silêncio nos ajuda, então, a controlar a nossa língua. Este é um primeiro aspecto positivo do silêncio. O segundo aspecto que nós podemos encontrar no silêncio é que ele guarda o fogo interior. E que fogo interior é este? O fogo interior que Henry Nouwen está dizendo aqui para nós é a vida do Espírito. Quando nós temos a vida no Espírito, que é o Espírito de Deus, quando nós fazemos a experiência de Deus, nós não podemos sair contando para todo mundo. Eu tenho uma experiência de Deus a partir da minha vida espiritual, a partir da espiritualidade franciscana que eu vivo, mas nem todo mundo precisa saber dessa minha experiência. Se eu contar para todo mundo, essa experiência vai se esvair, vai acabar. Vai perder o sentido para mim e também para o outro. Porque o outro não está fazendo a mesma experiência que eu. Então, quando eu silencio essa minha experiência, e o outro só vai perceber que existe algo diferente a partir do meu jeito, do meu modo de olhar, do meu jeito de cuidar das plantas, o meu trato afável com os animais, com as pessoas, com a natureza. Ele vai perceber que existe algo diferente na minha vida. Esse algo diferente é essa experiência de Deus, que somente o silêncio pode revelar, sem eu precisar verbalizar tudo isso. Quando eu verbalizo a experiência, eu perco a mesma experiência. Ela perde o sentido. Ela não precisa mais existir, porque eu já dei a conhecer a experiência. E nem todo mistério foi feito para ser revelado. É apenas para ser experimentado e guardado no coração. Um terceiro aspecto do silêncio é que ele nos ensina a falar. E aqui Henry Nouwen vai nos dizer então: na plenitude dos tempos, a palavra de Deus, por meio da qual tudo foi criado, se fez carne e concedeu o poder a todos que creem na palavra, de se tornarem filhos de Deus. Em tudo isso, ela não rompe o silêncio de Deus, e sim revela a imensurável riqueza de seu silêncio. De quem Henry Nouwen está dizendo? Na plenitude dos tempos, o silêncio se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele revela a Deus no silêncio. Ele revela a Deus a partir dos seus atos, do seu jeito de ser, do seu jeito de se portar, a sua maneira de cuidar do outro, de estar atento às necessidades do outro. Essa atitude que nós encontramos nos evangelhos, a partir da experiência não falada de Jesus, ele revela o Pai. Por isso ele nos ensina a falar. Nós podemos falar no silêncio a partir dos nossos gestos. E nem tudo, lembrem-se, recordem-se do que eu disse logo atrás, nem tudo tem necessidade de ser falado. Nem tudo precisa ser manifesto.
E é isso que Henri Nouwen, então, traz para nós neste livro. Isso é uma pitadinha do que nós podemos encontrar nesta obra, o caminho do coração. E se é um caminho, tem as suas intempéries, tem as suas dificuldades. Mas nós não podemos parar no primeiro obstáculo que nós encontramos no caminho. Mas sim, devemos contemplar o caminho nele mesmo. Devemos fazer o caminho caminhando. Observar tudo que nós encontramos no caminho. As pedras, as flores, o mato, os pássaros que habitam o entorno desse caminho. E perceber o caminho a partir de nós. O que ele está me dizendo? O que eu estou experimentando quando eu dou os meus passos um após o outro e vou absorvendo tudo que eu encontro no decorrer deste caminho. E um dos aspectos que nós vamos encontrar é o silêncio. E foi esse silêncio que os pais e mães do deserto foram procurar, porque eles entendiam que o silêncio já pré-anunciava o mundo futuro, a vida eterna, a vida em Deus. E a vida em Deus é silenciosa. Deus é silencioso. Deus não é barulhento. Tanto que nós, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos silenciar o nosso interior. Não só o nosso entorno externo, mas também o nosso entorno interno. É com o coração, é com os ouvidos internos que nós conseguimos captar a palavra de Deus não falada. Este é um livro esplêndido. Tenho certeza que, se você adquirir esse livro e começar a degustar palavra por palavra que Henri Nouwen vai dizendo, é um mundo fantástico que nos ensina a viver neste mundo presente. O mundo que Henri Nouwen apresenta é um mundo futuro, mas que este mundo futuro já nos fala para este mundo presente. No próximo vídeo, então, teremos novidades. Eu não vou dizer nada aqui, mas quero convidar você a continuar conosco. Fiquem e aguardem. Teremos uma nova série onde vamos aprender com outros autores, outros pensadores, que nos trarão novidades para nos também fazer experimentar um novo modo de perceber a Deus, o mundo que nós vivemos e a nós mesmos. Paz e bem, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.